Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre Aeroporto 77, a minha sequência favorita dos filmes de aeroporto, e o final desse ciclo de filmes de catástrofe que dominou as telas dos cinemas na década de 1970. É isso aí então pessoal, sem mais enrolação vamos dar início ao nosso episódio de hoje, Data Estelar 2616.0. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu conversei a respeito do ciclo dos filmes catástrofe, uma onda de filmes que dominou as salas de cinema nos anos 1970, começando por Aeroporto, de 1970, baseado em um livro famoso, escrito por Arthur Riley, um best-seller na época. Seguiram-se aí Destino Poseidon, em 1972, até que em 1974 os filmes mais importantes e os melhores dos que foram feitos nesse ciclo acabaram sendo lançados, que foram Aeroporto 75, Terremoto, ambos estrelados por Charlton Heston, e Inferno na Torre, do qual eu falei no meu último episódio, estrelado por Paul Newman e Steve McQueen, entre outros grandes astros do cinema. Tá? Expliquei também a importância do filme catástrofe para aquela época, uma época de conturbações políticas, sociais e econômicas, né, que abalou não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. A iminência de uma guerra de larga escala entre Estados Unidos e a então União Soviética acabava provocando uma ansiedade muito grande no mundo todo. As crises políticas que levaram ao caso Watergate e depois ao impeachment do então presidente Richard Nixon contribuíram bastante para acirrar esse clima de incerteza, de instabilidade que dominou o início, pelo menos a primeira metade daquela década. Tá? Vários filmes foram feitos ali explorando a violência urbana, como O Perseguidor Implacável, com Clint Eastwood, filmes de terror, de blockbusters, como O Exorcista, de 1973. E aí eu expliquei também que o filme Catástrofe chega então ao auge em 1974 com alguns dos seus melhores exemplares, inclusive aquele que eu considero às vezes o melhor, às vezes o segundo melhor filme Catástrofe, que é o Inferno na Torre. Eu sempre fico na dúvida se o Destino Poseidon é o melhor ou é o segundo melhor e Inferno na Torre é o melhor ou o segundo melhor, tá? E aí chegamos ao meu terceiro filme catástrofe preferido, que é o Aeroporto 77, que é a terceira sequência do filme original, de 70. O filme de 75 é até que bacaninha, legal, né? Fez sucesso na época, né? Mas eu ainda acho que ele foi meio apagado, e acho que o melhor episódio da série, foram 4 filmes dentro dessa série do Aeroporto, foi esse terceiro aí, Aeroporto 77. O filme foi também produzido por James Lang, o mesmo que tinha produzido o Aeroporto 75, tem as mesmas características de todos os filmes catástrofe daquela época, um conjunto de personagens presos dentro de algum local. Antes era um prédio em chamas, ou um navio que virou de ponta cabeça, ou uma cidade que sofreu um terremoto cataclísmico. Nesse caso é um avião, um Boeing 747, cheio de convidados e passageiros e tripulantes, que se acidenta no Triângulo das Bermudas e cai e fica preso debaixo da água. E aí tem uma corrida contra o tempo, né? O clichê, né, da corrida contra o tempo, né? Se o avião vai resistir à pressão da água, ele está sendo arrastado por um penhasco submarino, onde, se ele caísse, ele iria ser esmagado pela pressão e todos morreriam. E aí o drama é como resgatar essas pessoas de dentro do avião.
Ao contrário dos filmes anteriores da série Aeroporto, esse não foi baseado em um fato real verídico. Embora os equipamentos usados no filme para resgate sejam reais, todos eles. Mas a história em si não foi baseada em nenhum acontecimento real, como aconteceu no primeiro Aeroporto, no livro, na verdade, né, no qual se baseou o primeiro filme, e em 1975 também se baseou também em fatos similares de colisões aéreas. Tá? Outro ponto também interessante é que, ao contrário dos demais filmes da série Aeroporto, inclusive do filme seguinte, né, o avião original usado, né, não se acidentou depois das filmagens. Né. Eu lembro sempre que o avião, o Boeing 707, usado no primeiro filme, sofreu um desastre aéreo terrível, matou todos os tripulantes e várias pessoas em solo aqui no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em 1989. Tá? O do aeroporto 75, o aviãozinho que se choca com o avião, também sofreu no mesmo ano, 1989, lá nos Estados Unidos, um acidente, também com uma colisão com outro avião, por coincidência incrível, e acabou sendo destruído. E a gente vai ver logo mais que o Concorde, usado no aeroporto 80 ou aeroporto 79, o Concorde, também acabou sofrendo um acidente terrível lá nos anos 2000. Mas eu já chego lá. Bom, então o produtor James Lang deu continuidade a mais uma sequência da série Aeroporto. O diretor foi o Jerry Jameson, um diretor não muito expressivo, não muito... o diretor do Aeroporto 75 também não era nenhuma grande notoriedade, não tinha nenhuma grande notoriedade. A única coisa que se pode dizer desse diretor é que depois do Aeroporto 77 ele dirigiria um filme bastante similar, O Resgate do Titanic, de 1980, que conta uma história parecida, de reerguer o Titanic do fundo do mar. Né? Fantasia, obviamente. E assim como nos outros filmes catástrofe, aqui também você tem uma coleção de astros e estrelas do presente da época, né, obviamente que o filme foi feito, contemporâneos, né, e do passado, do cinema clássico. Então você tem ali encabeçando o elenco o Jack Lemmon, que era mais conhecido por filmes cômicos, né, os filmes que ele estrelou ali, as comédias românticas, as comédias que ele estrelou sob a batuta do Billy Wilder, ou aquelas comédias que ele estrelou ao lado do Walter Matthau. Você tem ali Grant, o Joseph Cotten, um ator das antigas, né, um dos atores prediletos do Orson Welles, como expliquei nos podcasts passados sobre o Orson Welles. Né, Joseph Cotten aí já um ator veterano nessa época. A Olivia de Havilland, na verdade a Olivia de Havilland ela substituiu a Joan Crawford. Joan Crawford foi a primeira convidada para interpretar o papel de uma senhora idosa ali que participa do voo. E ela já tinha sido convidada para fazer parte do Aeroporto 75. Novamente ela se recusou e aí eles colocaram Olivia de Havilland no papel. Tá? A propósito, Olivia de Havilland tinha sido a primeira escolha para interpretar a personagem que depois acabou ficando com a Jennifer Jones em Inferno na Torre. Tá? Claro, o Christopher Lee, o eterno Drácula, Christopher Lee, o eterno Drácula da Hammer, né, para mim o melhor Drácula das telas até hoje, que faz um papel marcante ali. Ele inclusive fez a própria sequência em que ele morre afogado lá, ele dispensou dublês, acabou ganhando um prêmio por isso, dos dublês, né, por causa da ousadia, né, ele fez uma sequência lá que ele morre afogado lá debaixo d'água, lá pelas tantas do filme, que era uma característica de muitos atores da época. Lembremos que Steve McQueen também, e ele, o Paul Newman, também fizeram várias sequências, eles mesmos dispensando os dublês no Inferno na Torre, correndo riscos sérios de se machucarem. Sob os protestos do produtor Irving Allen, Steve McQueen fez ele mesmo questão de fazer várias sequências perigosas ali nas alturas. Tá? Temos também o Darren McGavin. Darren McGavin, um pouco antes, tinha sido o personagem principal, né, um jornalista investigativo, numa das séries mais amadas pelos fãs de Arquivo X e correlatos, que é o Kolchak e os Demônios da Noite. Aliás, é uma das minhas séries prediletas até hoje. Né? Ele fazia o personagem título, né? E o Darren McGavin era um rosto conhecido. Depois no Arquivo X ele vai reaparecer. Eu falo Arquivo X porque o Kolchak serviu de inspiração para o Chris Carter criar o Arquivo X. Tá? O Darren McGavin também aparece ali em Arquivo X. Era um ator que poderia ter brilhado com muitos papéis, um ator muito competente, né, em várias coisas. E obviamente a gente tem o James Stewart ali num papel especial, né, como milionário que freta o avião, né, proprietário do avião que vai conduzir os passageiros, tal.
Ele também era uma figura, obviamente, James Stewart do alto da sua fama, né, da sua capacidade de interpretação e tudo, ele, uma grande estrela do passado, ainda era um nome bastante forte nas marquises. E fechando, né, o elenco, a gente tem o George Kennedy novamente, reprisando o papel dele de Joe Patrone. Como eu expliquei em meus podcasts passados, o George Kennedy fez o mesmo papel do mesmo personagem nos 4 filmes da série Aeroporto. Do Joe Patrone, que é o cara especialista em aviões, né, um mecânico ali especialista, ele reprisa o papel do Joe Patrone aí nesse filme. O filme tem sequências impressionantes. A própria trama, né, é uma mistura de Destino Poseidon com o Inferno na Torre debaixo d'água, né? Os personagens presos dentro do avião, submerso, né, tentando de alguma forma desesperada, enquanto que a água começa a entrar no avião e começa a encher, a pressão ameaçando esmagar o avião, né, enquanto que eles tentam de alguma maneira pedir socorro e contatar a Marinha, né, as forças navais para serem resgatados. Então é um filme extremamente dramático, tenso, né? A melhor sequência do filme, obviamente, a sequência que o avião se acidenta ali no Triângulo das Bermudas, ele cai na água, filmada com um modelo. O modelo tinha mais de 3 metros de comprimento, de largura, né? Bem grande para um modelo, para que pudesse ser filmado em todos os detalhes e com o realismo que a cena exigia, né? Então, depois dos filmes da água, como o Destino Poseidon, e do fogo, como o Inferno na Torre, a gente tem novamente a água, o mar ali como personagem forte, como grande vilão. Na verdade, esses filmes catástrofe, o grande vilão é a própria natureza, ou o grande antagonista acaba sendo a própria natureza, em alguns casos. No caso aí do Aeroporto 77, o grande vilão, tinha os vilões ali que roubam o avião, ali tem os vilões que causam o acidente, mas na verdade o grande antagonista da história é o próprio mar, a própria natureza, né, que ameaça matar todos. Essa é uma característica de todos os filmes catástrofes, a própria natureza, no caso do Inferno na Torre, o fogo, né? No caso do terremoto, os tremores de terra, as forças geológicas, né? As forças tectônicas, né? E aí no Aeroporto 77, o mar, né? Que ameaça esmagar todos. Bom, A 1,000 passengers sealed on a train. Why? Armed guards in spacesuits. Why? It is forbidden to leave the train alive. Why? Esse filme é muito bem acabado, bem dirigido, bem interpretado, tem uma dramaticidade, eu gosto muito dele. Foi o último grande filme catástrofe, na verdade. O gênero, a partir daí, ele vai descendo a ladeira, já vinha descendo a ladeira um pouco antes. Em 76 foi feito A Travessia de Cassandra, estrelado pela Sophia Loren. Não é um grande filme catástrofe, fala a respeito de uma contaminação biológica num trem, né, ali. Não é um filme até que interessante e tal, mas o problema do filme catástrofe é esse, né? Ele começou a cair no clichê, no estereótipo. Todas as histórias acabavam se parecendo, sempre a mesma coisa. Um conjunto de personagens presos em determinada situação, que tentam desesperadamente escapar, geralmente um conjunto de atores famosos, estrelas do passado, do presente, apanhadas no meio da catástrofe, né? Sem possibilidade de escapar ali, e sempre tem a união de todos para tentarem reverter a situação, tem sempre um herói ou heróis que acabam se sacrificando. Então esse clichê, né, acabou se tornando estereotipado, né, e o que acabou fazendo com que os filmes ficassem bastante previsíveis, as situações sempre parecidas, iguais, até porque também a lista de catástrofes começou a se esgotar. Depois de incêndios em arranha-céus, naufrágios em navios, acidentes aéreos, chegou uma hora que já não tinha muito mais terremotos, chegou uma hora que não tinha muito mais o que pensar para fazer um filme catástrofe realmente verossímil, né? Em 78 foi feito um outro filme catástrofe, produzido pelo Irving Allen também, o mesmo do Inferno na Torre, do Destino Poseidon, que ele já começa a descer a ladeira, o gênero, que é o Enxame, né? Também estrelado pelo Livre de Revlon. É um filme muito, muito ruim, né? Talvez o pior dos filmes de catástrofe, um dos piores, né? Começou ali, né? A decadência do gênero, né? Um dos piores filmes de catástrofes que o Irving Allen produziu. Depois ele produziria outros ainda piores, né? Como o Resgate Dramático no Poseidon, né?
também no final da década, e mais para frente, em 1980, talvez a pedra final do filme Catástrofe, que foi O Dia em que o Mundo Acabou. Filme estrelado pelo Paul Newman e William Holden, sobre um vulcão ali que entra em erupção numa ilha onde tem um hotel. Enfim, é um filme terrível, repete todos esses clichês dos outros filmes, repete as situações. A onda já estava passando já quando o Aeroporto 77 foi feito. Não esqueçamos que 77 foi o ano em que foi lançado o Guerra nas Estrelas, né, o filme que mudou tudo, né, que criou um novo gênero de filmes, né, um novo estilo de fazer filmes, mais voltado para os jovens, né, mais modernizado, com efeitos especiais mais ainda esfuziantes, com uma nova pegada. Então, o filme Catástrofe já estava condenado, né, a desaparecer. Além disso, houve muitos filmes, o gênero foi banalizado porque houve muitos filmes feitos para televisão, de baixo orçamento, que também repetiam a fórmula. Em 75, um filme que foi na época interpretado como um filme catástrofe, que foi o Tubarão, né, estourou nas bilheterias, se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Ele foi interpretado como um filme catástrofe, hoje a gente já não vê mais dessa maneira, porque a estrutura dele é bem diferente. É um filme que foge completamente aos estereótipos desse tipo de filme catástrofe, mas ele iniciou uma onda de filmes catástrofe envolvendo animais, né? Animais cada vez mais, principalmente animais marinhos, né? Mas teve também uma cópia muito mal feita, um plágio, eu diria para vocês, feito em 76 do Tubarão, que é o Grizzly, Fera Selvagem, sobre um urso gigantesco numa montanha ali, num acampamento de férias, numa montanha, que a história é quase a mesma, foi decalcada, copia e cola do Tubarão. A única coisa que mudaram o local, a mesma situação, né? O prefeito da cidade ali, o administrador local, não quer fechar o local porque não quer perder a rentabilidade e lucratividade, os crimes, os acidentes começam a acontecer, as mortes começam a acontecer, até que um caçador se junta ali para caçar a fera. Mesmo esquema do Tubarão, um plágio descarado, né? Só que mudou o cenário. O melhor desses filmes aí, depois teve Barracuda, Tentáculos, outra bomba, né? O melhor desses filmes aí, baseados e derivados do Tubarão, eu acho que é interessante, pelo menos, é o Orca, feito nesse mesmo ano de 77, do Aeroporto, né? 77, que é estrelado pelo Richard Harris e pela Charlotte Rampling, que é uma história de caça à baleia, estilo do Moby Dick, só que inverte a equação. Aí não é a baleia que é caçada, é o comandante do navio, o capitão, né, o marinheiro, que é o Richard Harris, que é caçado pela baleia. Eles inverteram a equação, né? Então a história do Moby Dick é às avessas, né? Interessante, é legalzinho, tal, dá para passar, tem umas sequências boas de ação, né? A orca quer se vingar porque o comandante matou a fêmea que estava grávida, né, no filhote dela, né, deles, né, e a orca macho sai no encalço do comandante pelos 7 mares ali, querendo se vingar dele. Uma história bastante absurda, né, uma bobagem sem tamanho, mas de qualquer maneira, o filme até que é bem conduzido tal, e dá para assistir sem maiores estragos. Vale os centavos que a gente pagava no ingresso, tá? It's coming apart in a million pieces! Your government, in collaboration with the best scientific brains at its disposal, developed the project to deal with this emergency. Attitude correction complete. Situation nominal. Ориентация закончена. Положение нормально. Anything go wrong? Once the rockets have been launched, they switch over to their own internal decision-making systems. And if these systems perform perfectly, well then, there's no problem. Mas aí pra frente foram feitos filmes cada vez piores. Um filme que poderia ter sido um grande canto do cisne acabou se tornando um grande fracasso, que foi O Meteoro, de 79, dirigido pelo mesmo Ron Nimi, do Destino Poseidon, estrelado por Sean Connery e Natalie Wood. Um filme meio apocalíptico sobre um meteoro que desaba na Terra, tal. Está longe de ser se comparar a qualquer dos outros filmes de catástrofe feitos anteriormente. E A Pedra no Sapato, talvez o túmulo, né, o prego final no caixão do filme Catástrofe tenha sido o Aeroporto 79, o Concorde, ou
como foi passado aqui no Brasil em outras localidades, Aeroporto 80, dependendo do ano em que o filme for passado, eles mudaram a data, né? Que é produzido pelo mesmo James Lang, que produziu o Aeroporto 77 e o 75, é a última sequência da série Aeroporto, é estreado pelo Alain Delon e novamente pelo George Kennedy, que pela última vez reprisa o seu papel de Joe Patrone. O filme é ainda mais absurdo do que os outros três, os clichês ali sobem à estratosfera, literalmente, e é um filme muito ruim, muito mal feito, e foi o último prego no caixão do filme Catástrofe. Fechando a maldição dos outros filmes da série Aeroporto, com exceção do Aeroporto 87, o avião usado no filme Concorde 80 também sofreu um acidente fatal. Isso aconteceu no ano 2000, quando um voo da Air France estava pousando no aeroporto Charles de Gaulle, na França, em Paris, né, e acabou colidindo com uma peça que caiu de um outro avião, provocando um acidente fatal. Pouco tempo depois, em 2003, o Concorde saiu de linha. Então a gente vê aí que a série Aeroporto também teve a sua maldição, com 3 de seus aviões usados nos filmes sofrendo acidentes fatais. Let's face a few facts. And we hope you enjoy the rest of your... Mayday! Mayday! The big news is... Mas ainda pior do que isso, o que viria logo em seguida, seria o definitivo enterro do filme Catástrofe no ano de 1980, que foi a sátira devastadora e corrosiva Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Essa sátira, quando foi lançada, ela satirizou os filmes, principalmente a da série Aeroporto, mas na verdade ela atingiu todos os filmes Catástrofe, né, porque ela colocou em evidência o ridículo desses filmes, de muitos desses filmes, né, e dos clichês que acabavam abundando nesses filmes. Então, foi maravilhoso esse filme. Eu lembro que eu assisti no cinema e eu me dobrava de tanto rir. E foi o filme também que elevou o Leslie Nielsen ao estrelato. Lembremos que o Leslie Nielsen era o capitão do Poseidon no primeiro filme do Poseidon, ainda na sua fase de ator sério, e a partir do Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, ele despontaria para o estrelato como ator cômico, que a gente conhece hoje. Depois faria Corra que a Polícia Vem Aí, a série Corra que a Polícia Vem Aí, e o resto a gente conhece a história. Ele virou um dos maiores astros, um dos maiores comediantes da história do cinema, e nesse filme é que ele realmente desponta aí nesse papel de cômico, de ator cômico, abandona o lado de ator sério e encarna de ator cômico, que ele é impagável, né? E o filme é quase que uma sátira da revista Mad, em forma de filme, tirando um sarro devastador, assim, deixando pedra sobre pedra dos filmes Catástrofe. A verdade é que depois do Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, a gente não consegue mais ver esses filmes Catástrofe com os mesmos olhos. Hoje, quando eu assisto o Aeroporto, ou o Destino Poseidon, o Inferno na Torre, ou qualquer outro, eu acabo lembrando inadvertidamente do Apertem os Cintos, acabo dando risada, né, porque lembro das situações e da sátira que foi feita. Então, ele afetou de tal forma a nossa percepção sobre os filmes Catástrofe que eles caíram no ridículo. Na verdade, o que o Apertem os Cintos fez, como eu falei agora, foi expor o ridículo de muitos desses filmes, se não de todos, né, e das situações que eles criavam. Sempre aqueles clichês, estereótipos, enfim. Bom, o filme Catástrofe, então, quando começa os anos 80, ele já está morto e sepultado. Ainda continuam sendo feitos alguns filmes para televisão, alguns filminhos ainda teimosamente continuaram a ser feitos, mas sem nenhum resultado, e o gênero perdeu completamente o respaldo e acabou morrendo ali meados dos anos 80. Ele reviveria por um certo tempo em meados dos anos 90. Tá? Nos anos 90, o filme Catástrofe ele conhece um renascimento. Breve, mas impactante e até memorável para muitos, né? Ele tem ali, em 1997, a gente tem 2 filmes sobre erupções de vulcões, né, que vão meio que dar um retorno, um revival ao filme Catástrofe naquela década. Um é o Vulcano, estrelado pelo Tommy Lee Jones, e o outro é o Inferno de Dante, estrelado pelo Percy Brosnan, né? Esses 2 filmes foram feitos no mesmo ano, 97, e meio que deram um revival, um novo respiro ao filme Catástrofe que já estava esquecido lá atrás, né?
No ano seguinte a gente tem mais 2 filmes de catástrofe que são quase que refilmagens ou novas versões do Meteoro, o filme sobre o meteoro que atinge a Terra, né, de 79, que eu falei agora, do Ron Denis, que é o Armagedon, com Bruce Willis, e o Impacto Profundo, os 2 filmes de 98, tá? Um mais dramático, outro mais fantasioso, os 2 são memoráveis, né? Tem uma história... O Armagedon é quase que uns 12 condenados no espaço, tá? São filmes interessantes, bacana para assistirem, né? Boas sessões da tarde, são memoráveis, quem não lembra do Armagedon principalmente, né? Mas o nome importante dessa nova fase dos filmes catástrofe, do primeiro ciclo lá dos anos 70, o nome importante, como eu mencionei nos meus podcasts passados, foi o Irving Allen, que ganhou o apelido de mestre do filme catástrofe. Às vezes mestre do filme catastrófico, né? E dessa nova fase, quem acabou despontando como novo rei do filme catástrofe foi o Roland Emmerich, o diretor alemão, que produziu e dirigiu filmes como Independence Day, né? Todas o primeiro e as sequências, né? No Dia Depois de Amanhã, e 2012, entre outros. Mas recentemente ele fez um último exemplar de filme catástrofe, que é catastrófico mesmo, em todos os sentidos, que é o Moonfall, né? Filme bastante ruim, bastante fraco. Mas eu gosto bastante do Dia Depois de Amanhã, tem ali ele elevou, o Roland Emmerich, ele elevou o filme catástrofe à sua enésima potência. Ele mesmo se declarou fã dos filmes do Irving Allen, ele é fã declarado do Irving Allen e das produções dos filmes de catástrofe dele dos anos 70. Só que ele elevou, né, a dimensão do filme catástrofe a um nível, né, impensável anteriormente, né, com efeitos especiais de ponta, né, que só as tecnologias modernas são capazes de criar, né, e histórias ali de encher a tela. São filmes feitos mesmo para serem vistos no cinema, com grande envergadura de tela, né, som estereofônico, som de primeira linha, THX e tudo mais, né. Enfim, o Roland Emmerich hoje, ou foi, né, até pouco tempo, o rei dos filmes catástrofe do século XXI, podemos dizer assim, né, sem equívocos, tá? Mas, então, a gente pode dizer o quê? Que o filme catástrofe, ele, de diversas maneiras, ele, embora tenha tido o seu auge nos anos 70, ali foi o ciclo dos filmes catástrofe clássicos, né, que foi revivido entre os anos 90 e o início dos anos 2000, perdurou até recentemente, eventualmente desponta um filme ou outro que a gente pode considerar como remanescente do filme catástrofe, talvez em algum momento agora, devido às tensões políticas, às tensões econômicas e sociais que o mundo está vivendo, e culturais também, pode ser que o filme catástrofe tenha um novo alento, até porque o outro gênero que dominou as terras do cinema no início desse século XXI, que foi o gênero dos super-heróis, aqui vai uma reflexão, né? Ele está já desgastado e já está nos seus estertores, tá? Está claramente visível. Ninguém mais aguenta ver filme de herói voando e disparando raios pelos olhos e aquela coisa toda. Isso já passou. O impacto desses filmes, francamente, já deu, né? Eu fui editor de quadrinhos de super-heróis, todo mundo sabe disso, né? Nos anos 90. Tenho um grande apreço, adoro histórias de super-heróis, os personagens principais da Marvel, mas também os da DC e de outros personagens de quadrinhos, né? Aqui mesmo no meu podcast falo muito sobre isso, pretendo falar mais ainda. Já falei do Jack Kirby, vocês devem relembrar dos meus podcasts passados, mas o fato é que o gênero de super-heróis no cinema, ele ultrapassou todas as medidas, tá? Se a gente pegar o filme Catástrofe clássico, ele dura quase que exatamente 10 anos. Para dizer a verdade, ele dura 5 anos, né, de 70 até 74, 75 se a gente considerar o Tubarão. Dali para frente ele vai descer a ladeira e vai numa decadência final até desaparecer no começo dos anos 80. O último filme, Catástrofe, que teve alguma repercussão foi o Aeroporto 80, ou Aeroporto 79, como eu já disse, e depois disso o filme Catástrofe sai do panorama cinematográfico. Então podemos dizer aí que teve 4 ou 5 anos em que realmente o filme Catástrofe dominou as telas. Depois ele deu sequência a partir de 77 aos filmes de ficção científica, liderados por Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos, de Spielberg. Aí viria ainda na década de 70 outros exemplares famosos, como o Jornada nas Estrelas, o filme, mais para frente o Blade Runner em 82, e terminaria com os filmes de ação de ficção científica no estilo do Exterminador do Futuro, Aliens e por aí vai. O gênero de super-heróis começa no ano 2000 com o X-Men, né, como você sabe. Logo depois vem o Homem-Aranha, e aí foi uma devastação.
né, porque o gênero de filmes de super-heróis é inexplicável como ele conseguiu resistir e durar tanto tempo. Se a gente parar para pensar, ele perdurou do ano 2000 até quase agora 2025, 2026. Então, que agora, esses últimos anos pós-pandemia, o filme de super-heróis perdeu força e entrou em decadência. Nós podemos dizer que por 20 anos ele dominou o cinema comercial norte-americano, o que nenhum outro ciclo antes dele conseguiu fazer. Tá? Todos os outros ciclos, inclusive os de filmes de ficção científica, duraram assim, no máximo 5, 6 anos, depois o interesse se dissipou, outros ciclos de filmes foram feitos, né? Mas os filmes de super-heróis dominaram de uma tal maneira as salas de cinema comerciais, eu digo, né, nesses últimos 20 anos, que quase que fez com que o cinema comercial, com suas inúmeras vertentes, inúmeras variações, né, desaparecesse. Né? A gente teve um cinema americano comercial extremamente rico no século XX, nas décadas anteriores, né? Com muita variedade, com filmes memoráveis que qualquer um pode citar aí, que fazem parte da memória afetiva e da memória coletiva não só dos americanos, mas do mundo todo. E de repente parece que o cinema comercial ficou relegado a ser filme de super-heróis, nada mais fora disso. O que é, na minha sincera observação, um absurdo, né, que a indústria cinematográfica norte-americana tenha chegado a esse ponto de deixar que um gênero apenas dominasse de forma tão avassaladora e não só isso, tão destrutiva o panorama do cinema comercial. E pior, não é só isso. Se a gente for fazer um levantamento sério aqui, desapaixonado, se vocês me permitem, dos filmes que foram feitos do gênero dos super-heróis, se salvam muito poucos. São poucos filmes que realmente a gente consegue assistir de novo e achar alguma coisa de interessante e de útil neles. Tá? Se o filme Catástrofe teve ali só 4 ou 5 ou 6, meia dúzia de filmes que prestam, que ainda dá para de alguma forma assistir, o filme de super-heróis eu acho que nem isso chega. E, enfim, esses filmes acabaram detonando, por extensão, não só o cinema de super-heróis, mas o cinema comercial como um todo. E agora vamos ver, das cinzas, das ruínas, do que sobrou do cinema comercial, se ele está conseguindo se reerguer. Né? Alguns sinais de vida estão surgindo aqui e ali, né, dentro desse panorama desolador. Né? Vamos ver o que vem por aí. Tá? Bom, essa é a minha opinião. Vocês podem discordar, vocês são livres para achar o que quiserem. Né? Eu não desgosto dos filmes de super-heróis, apenas eu acho que o gênero foi muito além do que podia e do que devia ter ido, em termos de alcance e de predominância no cinema comercial norte-americano. Eu acho que se os estúdios tivessem sido menos preguiçosos, menos temerosos, tivessem tido mais coragem para usar, eles teriam criado novos tipos de filmes diferentes, filmes criativos e variados. Né? Mas, devido ao medo de perderem dinheiro, ao temor, né, ao velho temor, né, que sempre abalou os executivos dos estúdios de ter prejuízos, no final das contas os filmes de super-heróis acabaram dominando de uma forma assim avassaladora, como eu disse, e imperdoável o cinema comercial. Tá bom? Bom, é isso que eu tinha para dizer, né, hoje sobre os filmes Catástrofe, e eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva longa, extensa, eu sei, mas que eu acho que é necessário e interessante a gente dar uma olhada aí para esses filmes que foram tão queridos e tão populares nos anos 1970, tá bom, pessoal? É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana estaremos de volta para falar de um dos mais queridos e mais amados produtores de séries de TV dos anos 60, Irving Allen, o criador de ícones da televisão como Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes e Túnel do Tempo. Até lá então, pessoal!